O apóstolo Paulo, você vê no livro de Atos, no final do livro de Atos, o apóstolo Paulo preso em Roma. Preso em Roma. Foi por causa da acusação dos judeus, é uma longa história ali no livro de Atos, né? Ele teve que apelar a César, senão ele acabaria sendo morto pelos judeus. E ele pôde apelar a César, porque ele era também um cidadão romano, assim como ele era um cidadão judeu. E ele acabou sendo levado para Roma para ser julgado. E ele ficou preso lá em Roma 2 anos. 2 anos. É o que nós chamamos de quarta viagem missionária. Paulo nunca chamou de quarta, na Bíblia não fala de quarta viagem, mas nós chamamos de quarta viagem. Eu acho que é quarta porque é depois da terceira. Agora, por que nós chamamos primeira, segunda e terceira também? Não sei, porque antes da primeira ele fez outras viagens. Mas eu acho que a gente chama de primeira, segunda e terceira, que são viagens de Antioquia da Síria. De Antioquia da Síria, né? E lembra que Paulo fez um trabalho missionário lá juntamente com o Barnabé durante um ano, né? Em Antioquia da Síria, e lá então o Espírito Santo separou ele e Barnabé para a primeira viagem missionária, depois houve uma segunda, Paulo e Silas, e aí chamaram Timóteo, e depois houve uma terceira, aí Paulo foi para Éfeso, e de lá, então, ele foi para Jerusalém, levando ajuda dos irmãos Paulo da Judéia, da Macedônia e da Acaia, foi preso, aí ele acabou ficando em Roma, sendo preso em Roma. E durante essa prisão, ele escreveu 4 cartas, chamadas de cartas de prisão, né? Que são Filemão, Filipenses, Colossenses e Efésios. Com exceção de Filipenses, Filipos ficava na Macedônia, na Europa. Roma, na Europa. Filemão, Colossenses e Efésios foram cartas asiáticas, ou seja, enviadas a irmãos da Ásia. Capital da Ásia, Éfeso. Ok? E duas dessas cartas foram enviadas diretamente a Colossos, que era uma das cidades, né? Uma das cidades lá da Ásia, que, né, várias cidades da Ásia, mas Colossos era uma delas. Colossenses, né, uma delas, e Filemão, a outra carta. Filemão era um irmão colossense, ou seja, morava em Colossos, ok? E a igreja em Colossos foi, na verdade, se a gente estudar Colossenses, etc., e Atos, assim por diante, mas resumidamente, a igreja em Colossos foi resultado do grande trabalho missionário de Paulo na cidade de Éfeso, o que a gente considera a terceira viagem missionária. Mas, provavelmente, quem iniciou a igreja em Colossos foi um pregador ensinado por Paulo chamado Epáfras. Mas isso a gente vai estudar mais sobre isso quando a gente for tratar do livro de Colossenses. Mas um irmão lá em Colossos, chamado Filemão, que tudo indica que era bem abastado, né? Talvez possamos dizer assim, rico, né? Provavelmente rico, tinha um escravo chamado Onésimo. Esse escravo fugiu de Colossos e foi para a grande cidade de Roma, onde ele ficaria perdido, né? Quer dizer, aí Filemão não acharia ele. E escravo fujão era um problema sério, né? Se pegasse o escravo, pagaria caro com isso. Tinha leis sobre isso, mas isso aí não entra nesses detalhes. Agora, acontece que quando Paulo, se você olha lá em Atos, ou não precisa olhar, eu vou ler para vocês, em Atos, capítulo 28,
No último versículo de Atos, os últimos dois versículos de Atos, no versículos, capítulo 28, versículos 30 e 31, Paulo diz assim, Paulo não, Lucas quem escreveu, né? Escreveu um tal de Teófilo, mas não vamos entrar nesse detalhe. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam. Então, Paulo preso em Roma, era uma prisão, a acusação dos judeus contra Paulo era muito leviana. Então, os romanos permitiram que Paulo ficasse numa prisão domiciliar, naturalmente, desde que ele pagasse o aluguel da casa, como a gente vê aqui, que ele que alugou a casa, certo? E pagava o aluguel, só que tinha soldado lá com ele, né? Pregando o reino livremente, para todos aqueles que o procuravam, né? Versículo 31, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, pelos romanos, não havia impedimento nenhum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo foi um missionário em Roma, preso, missionário em cadeia, missionário preso. Só que as pessoas iam a ele, certo? Mas preso, cadeia, quer dizer, a cadeia era uma casa, que era alugado. Então, ele recebia quem procurava ele lá e ele pregava o evangelho. Eu chamo de prisão domiciliar, ok? Entre esses que procuraram Paulo e que foram convertidos por Paulo lá em Roma, encontra-se esse chamado Onésimo, esse escravo fujão, certo? Que foi convertido por Paulo lá em Roma, e ele se tornou um grande ajudante de Paulo. Fala, Valdivino. Hello? Tem uma mãozinha aí. Oi. O Paulo ficava debaixo de custódia, né? Na casa, né? Sim, ele ficava debaixo, sim, ele ficava ali, não podia sair, não. Ele era preso e tinha um soldado com ele, provavelmente, né? Obrigado. Muito bem. Agora, esse escravo chamado Onésimo, os escravos não eram necessariamente pessoas de baixo nível, vamos dizer assim, né? Mas, independente disso, esse escravo chamado Onésimo, ele se tornou braço direito de Paulo lá em Roma. Braço direito, um grande ajudante de Paulo. Um grande ajudante de Paulo. Agora, por uma razão ou outra, e eu vou dizer o que eu acho, esse escravo resolveu voltar para o seu dono, para o seu senhor. Quem era ele? Filemão. Aonde morava? Colossos, na Ásia. Ok. Agora, por que é que ele decidiu voltar? Provavelmente agora ele era escravo, e ele era cristão, um escravo cristão, talvez ele achasse que devia voltar. Paulo deve ter ensinado ele sobre isso, coisa e tal, e ele voltou, ele estaria voltando, ia voltar para Colossos. Eu também acho, quando você estudar o livro quando nós estudarmos o livro de Colossenses, você vai verificar que Epáfras, que era um pregador em Colossos, e provavelmente também Hierápolis e Laodiceia, que eram 3 cidades juntas ali, um triângulo, não muito longe uma da outra, que quando Epáfras foi para Roma, deve ter reconhecido o escravo. Deve ter reconhecido o escravo, fujão. A meu modo de ver, isso é o que eu acho. Mas não faz diferença nenhuma. Ele resolveu, talvez com ensinamento de Paulo, do apóstolo Paulo, resolveu que voltaria a Colossos, ao seu dono, ao seu senhor na carne, chamado Filemão. E então
Então, Paulo escreveu uma carta a Filemão, chamada Filemão, aqui, né? Aqui na Bíblia, explicando sobre Onésimo, Quem é que teria levado essa carta? Provavelmente foi Tíquico, ok? Tíquico teria levado a carta aos Colossenses, teria levado a carta aos Efésios e teria levado também essa carta aqui, juntamente com o próprio escravo Onésimo, ok? Agora, a pergunta seria, por que é que Epáfras não foi levar a carta e voltou com o escravo? Por que não? No versículo 23 de Filemão, diz assim, saúdam-te Epáfras, como eu falei, ele era um pregador em Colossos, e isso a gente vai verificar quando estudar Colossenses. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. A meu modo de ver, isso aí nós vamos verificar em Colossenses, Epáfras foi lá procurar Paulo para buscar mais informações, mais conhecimento bíblico, certo? E ele acabou sendo preso. Eu tenho uma teoria também, que também não vai fazer muita diferença, mas está no livro lá de Hebreus, aí é outra história, que Timóteo também acabou ficando preso com Paulo. Mas isso aí eu de menos. Epáfras estava preso também. Então, Epáfras não podia voltar para Colossos levando essa carta e levando Onésimo. Não podia. Então, quem foi? Bem provavelmente foi a Tíquico, porque a gente nota, inclusive, que Tíquico levou as outras duas cartas, né? As Colossenses e aos Efésios. Bem, esse é o contexto histórico, né? Vamos dizer assim, de uma maneira resumida, né? Podemos dizer assim, porque poderia detalhar muita coisa. Novamente, Colossos era onde Filemão morava, de onde Onésimo teria fugido, ficava na Ásia. Aí eu diria aproximadamente um pouco mais de 100 quilômetros diretamente a leste de Éfeso, diretamente a leste de Éfeso. Mais de 100 quilômetros, mas não muito longe, né, de Éfeso. E Paulo estava preso em Roma, na Europa, na Itália, na Europa. Vamos dizer assim, dois continentes, certo? Então isso... E eles, então, iriam voltar, né? Deixa eu ver se eu posso ficar sabendo aqui exatamente a distância. Não faz muita diferença, não, mas talvez eu possa procurar saber aqui a distância de Colossos, de Laodiceia. Aqui eu tenho aqui um comentário, um dicionário que diz que ficava 10 milhas de Laodiceia, dá uns 16 quilômetros, 13 milhas de Hierápolis, dá aproximadamente quase 20. Deixa eu ver aqui se fala alguma coisa da distância de Éfeso. Bem, esse aqui não fala, deixa eu ver se um outro aqui fala. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Também não está falando aqui, mas não tem problema nenhum. Ficava ao leste de Éfeso, na Ásia, né? Bem, alguma pergunta sobre essa informação aí, antes de a gente mostrar a mensagem do livro, que é o que eu chamo de contexto teológico, né? Muito bem.
A mensagem... Ok, fala, Wagner. Estou vendo uma mãozinha aí. Senhor, Oi. na verdade, a igreja, ela se reunia na casa de Filemão, né? Seria isso? Provavelmente, nós vamos verificar já já. Então, tá jóia. Ok. Obrigado. Então, no versículo 1 diz assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, prisioneiro, né? Prisioneiro em Roma, e o irmão Timóteo, não fala aqui que Timóteo era prisioneiro, mas, né, pelo menos nessa época aqui, em que a carta foi escrita, dá a entender que Timóteo não era prisioneiro, mas Timóteo estava também em Roma. Você sabe que Timóteo era filho na fé de Paulo, tem uma longa história. Provavelmente Paulo batizou ele na primeira viagem missionária. Timóteo era da região central ali da Ásia Menor, de Listra, e na segunda viagem missionária, Paulo chamou Timóteo para fazer parte da equipe missionária, que era ele, Silas, ou Silvano, né? E Timóteo. E Timóteo ficou associado com Paulo o resto da vida. Isso é muito interessante, é uma boa aplicação para nós, porque a gente tem que ficar aprendendo e trabalhando o resto da vida, né? E olha só, Paulo escreveu, aí já é um outro livro, né? Nós estamos estudando amanhã, que Paulo escreveu segundo Timóteo, a Timóteo, em Éfeso, depois de aproximadamente uns 17 anos de ensino a Timóteo. Então, nós devemos sempre aprender e sempre usar o novo entendimento no crescimento nosso e na vida prática e no ensino. Bem, ao amado Filemão, também nosso colaborador, Filemão era um colaborador, não diz que ele era pregador, mas diz que ele era colaborador, porque para colaborar na obra do Senhor, você não precisa de ser pregador. Se você não tem esse talento, você tem outros talentos. Basta dizer que Filemão tudo indica que ele era rico e ele colaborava de várias maneiras, certo? E como o Wagner falou, provavelmente a igreja se reunia na casa dele, certo? Grande colaborador. Nós devemos verificar os nossos talentos e usar os nossos talentos. Provavelmente ele tinha até uma casa grande, onde a igreja se reunia. E a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas. Então, Arquipo era também pregador. Isso aí a gente nota lá em Colossenses, capítulo 4, versículo, deixa eu ver aqui, capítulo 4, versículo 17. Paulo escreveu aos Colossenses, ele diz assim, no versículo 17 do capítulo 4, também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebesse no Senhor para o cumprir. Então, Arquipo provavelmente era também pregador, nosso companheiro de lutas, certo? E a igreja que está em tua casa. Então, provavelmente, a igreja se reunia na casa de Filemão, um homem provavelmente rico, um homem com uma casa grande, e a igreja, essa era uma das colaborações de Filemão à obra do Senhor lá em Colossos, né? Então, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós, da paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Existem aqueles que acham que Filemão era casado com Áfia e que Arquipo era filho dele. Não diz aqui, mas tem aqueles que acham isso, ok? O que pode ser, né? Mas também pode não ser, mas não faz diferença nenhuma, certo? Não faz diferença nenhuma. Paulo escreveu a Filemão, a Áfia, a Arquipo e a igreja de Colossos. Provavelmente, Áfia fosse esposa de Filemão e Arquipo, filho dele, certo? Que também eram da igreja. Arquipo era também um pregador. Olha que excelente, né? Espetacular isso. O filho era pregador. E a igreja se reunia na casa do pai dele, que é a casa de Filemão. Agora nós vamos verificar a mensagem que Paulo está transmitindo a Filemão.
A gente podia pensar assim, olha, Filemon, nós estamos escrevendo aí, eu estou escrevendo para você, porque nós estamos mandando de volta a Onésimo, e a gente gostaria que você recebesse ele como irmão em Cristo. Agora ele é cristão, ok? Mas tem mais do que isso, é muito mais do que isso na mensagem que Paulo transmite. Paulo vai falar para Filemon que Onésimo era um grande trabalhador lá em Roma, etc, etc. Mas tem uma mensagem aqui que eu acho que é espetacular. Espetacular, ok? Olha só, versículo 4. Dou graça a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Paulo sempre orando para Timóteo, com relação a Filemon. O que é uma excelente mensagem para nós, oramos pelos irmãos fiéis, oramos pelos irmãos colaboradores, oramos por aqueles que trabalham na obra do Senhor, certo? Até por nome. Paulo está dizendo assim, ó, Filemon, eu oro para eu lembro de você nas minhas orações. Olha, eu sei de gente que tem lista de pessoas pelas quais elas oram. A minha esposa é uma delas, tem uma lista grande. Ela acorda cedo e fica aí, sei lá, mais de 1 hora, talvez até mais, 2 horas ali na cama, orando, enquanto eu já levantei e já estou estudando, né? Mas eu tenho uma lista também na hora que eu vou dormir, certo? Mas, em todos os casos, devemos orar pelos irmãos, pelos colaboradores. Também. Aqui, Paulo orando pelo colaborador. Ele chama ele de nosso colaborador. Nosso. Não é só colaborador de Paulo, não. É também colaborador de Timóteo, né? Porque falou, Paulo e Timóteo escrevendo na carta. Ok, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Então, olha só, era um homem fiel, Filemon, dedicado, muito fiel para com Jesus Cristo, tinha um amor, certo? Tinha um amor e tinha uma fé. Então, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, certo? Então, ele era uma pessoa muito dedicada, Filemon, certo? Muito trabalhador, grande colaborador de Paulo, ok? E de Timóteo. Agora, olha só a mensagem aqui, a razão da oração. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Então, olha só. Paulo estava orando a esse grande colaborador, Filemon, certo? Homem fiel e de grande amor, certo? Para quê? Para que a comunhão da fé dele se torne eficiente, quer dizer, ampla, vamos dizer assim, extensa, para que a comunhão da fé se torne extensa, no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Olha, deixa eu tentar explicar. Deixa eu ilustrar. Vamos supor que você está na chuva. Está na chuva, ok? Muito bem. E você tem um chapéu. Eu tenho um chapéu aqui, peraí. Pega. O grande. A Mali foi buscar um chapéu que eu uso aqui. Na verdade, é um chapéu que protege contra
contra o sol. Então, eu ia falar da chuva, mas eu vou falar da chuva, porque a gente a gente não foge geralmente do sol, geralmente foge da chuva, né? Então, eu vou usar a ilustração. Vamos supor que está chovendo. Então, você vai se proteger da chuva, vamos dizer assim. Você pode se proteger da chuva através... Não é nenhum dos dois, mas dos casos. Esse aqui é mais. Não é nenhum dos dois. Mas dos casos. Olha como é que eu estou bonito. Estou bonito, vírgula, né? Mas em todos os casos, a Mali acha. Parecendo Indiana Jones. É. Então, se eu vou, vai estar chovendo, eu coloco isso aqui, eu me protejo da chuva. Mas, então, eu tenho um bem aqui que me protege da chuva. Agora, eu não vou buscar as outras aqui, mas vamos supor que eu lembro que no carro eu tenho uma sombrinha. Uma sombrinha. Opa! A Mari está trazendo a sombrinha aqui, me ajudando aqui. Epa! A assistente de palco tá boa aí. Vou mandar conta. Assistência aqui tá boa, colaboradora. Então, olha só. Mas agora, com essa proteção da chuva, eu posso colocar 2, 3 pessoas junto comigo. Então, a comunhão tendo a ver... Aqui, uma delas aqui, ó. A comunhão tendo a ver com a proteção da chuva se tornou mais eficiente, mais extensa. Agora, eu posso colocar pessoas aqui para se proteger da chuva. Obrigado, mamãe. Agora, mas vamos supor que eu lembro que eu tenho um guarda-sol. Então, eu troco a sombrinha pelo guarda-sol, aí eu posso pôr umas 10 pessoas juntas comigo. Então, a comunhão da proteção da chuva se tornou eficiente pelo pleno conhecimento que eu tenho de um bem. E esse bem é exatamente a sombrinha, ou depois, peraí, o guarda-sol. Entendeu? Então, a comunhão se tornou extensa. Então, Paulo está dizendo para Timóteo assim, olha, a comunhão, eu estou orando para que a comunhão da tua fé se torne eficiente, ampla, abrangente, no pleno conhecimento de todo o bem que é em nós para com Cristo. Agora, a pergunta é a seguinte. Qual é o bem que Filemão tinha, através do qual a comunhão da fé dele se tornaria abrangente, ampla, eficiente? Lembra que ele já tinha fé. Ele já tinha uma proteção da chuva, vamos dizer assim. Ele já tinha uma fé. Mas a fé dele se tornaria maior. A comunhão da fé, não é a fé. A comunhão da fé dele se tornaria abrangente através do pleno conhecimento de um bem. Ele tinha um bem, mas não tinha conhecimento desse bem. Então, através do pleno conhecimento desse bem, a comunhão da fé dele se tornaria abrangente. Olha, você sabe que todos nós fiéis, a nossa fé tem comunhão. O que quer dizer comunhão? É como se fosse assim. É como se a gente pessoas se colocassem protegidas ou amparadas ou debaixo da nossa comunhão, da fé, da nossa fé. Então, aí depende qual a extensão da comunhão da fé minha ou sua. Será que a comunhão da sua fé abrangeu uma pessoa, 2 pessoas, 10 pessoas, 50 pessoas, ou não abrangeu ninguém? Se não abrangeu ninguém, é porque você não tem pleno conhecimento de um bem que há em você para com Cristo. Porque se você tiver pleno conhecimento e fazer uso daquele bem de uma maneira plena,
a comunhão da sua fé vai ser extensa e você vai abranger mais pessoas pela sua fé. Mais pessoas serão atingidas pela sua fé. Fala, Pedro. Enio, pelo que eu entendi, o que deixa transparecer seria amor e verdade cristã, né? Ele seria transparente em tudo que ele fazia. Não. Espera aí. Não, ainda não. Eu vou falar qual é o bem, mas ainda não falei. Eu só estou tentando explicar que que todos nós temos bens, todos nós temos bens. Se nós tivermos pleno conhecimento do bem que nós temos, a comunhão da nossa fé vai abranger mais pessoas, através do pleno conhecimento. Vamos lá. Qual é o pleno conhecimento? Qual é o bem que Filemão tinha, do qual ele precisava ter pleno conhecimento, que ele não tinha ainda, desse bem? Não quer dizer que ele não tinha pleno conhecimento. Ele tinha pleno conhecimento. Basta dizer que ele tinha fé, tinha amor. Ele não tinha pleno conhecimento de um bem que ele tinha. O escravo. O escravo. O escravo. Mas não só o escravo, o trabalho que o escravo estava fazendo em Roma. Uhum. E o escravo era dele. Certo. Obrigado. E o escravo era dele, e ele não sabia. Agora ele ficou sabendo através dessa carta. Ele vai ficar com os olhos desse tamanho, assim, ó. O quê? O meu escravo Fujão é um propagador do Evangelho de Jesus Cristo, é um apoiador ao apóstolo Paulo em Roma, o meu escravo. Olha, quando ele chegar aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um banquete de recepção. Note bem, escravo Fujão. Podia ser acorrentado, chicoteado, morto, etc. Não sei exatamente as leis sobre isso, também não faz diferença nenhuma. Mas não há dúvida que o escravo Fujão, meu amigo, vai ter que pagar. E tem mais, provavelmente, esse escravo Fujão roubou dinheiro do senhor dele quando fugiu. Entendeu? Então, você vai verificar que Paulo dá a entender isso aí, no decorrer da carta. Então, esse homem estava preparado, vou dar um banquete, uma recepção, nossa, que maravilha, eu não sabia. Então, Paulo está dizendo assim, olha, então, quando você receber ele, recebe ele como um trabalhador seu, um escravo seu, mas trabalhador no reino. E a comunhão da sua fé, através desse escravo, vai se tornar mais abrangente, como já está se tornando abrangente, sem o seu conhecimento. Mas, através do pleno conhecimento seu a respeito desse escravo, a comunhão da tua fé vai se tornar abrangente e vai atingir muita gente. Isso olha. Ainda diz que ele ficou com um sentimento e um coração mais íntimo para com o escravo, né? Olha, não sei se fala aqui, porque até aqui ele não recebeu ainda o escravo. Mas só pela carta que ele já recebeu, ele já ficou assim, né? É um homem fiel recebendo uma carta dessa, falando do grande trabalho de um escravo dele, meu amigo, ele dormia assim, ó. Ele dormia. Obrigado, Vênio. Ele dormia sorridente. Então, olha só. Versículo, então, 7. Então, a aplicação para nós é essa. Nós temos bens. Nós temos bem. Temos bem. Ponto final. Temos bem. Os nossos bens são para com Cristo. Olha só. Para com Cristo, versículo 6. Para com Cristo. É claro, nós somos cristãos, tudo que nós temos é para com Cristo. Então, vamos ter pleno conhecimento desse bem, ou desses bens que nós temos, e como nós podemos usá-los melhor para Cristo, né, fazer o melhor uso deles, ampliar o nosso uso deles, para que a comunhão da nossa fé se torne
mais abrangente, a comunhão da fé. Aí a fé, por exemplo, eu estudo, aprendo. Graças a Deus eu estudo bastante e sou pregador há muito tempo. Então, eu acho que eu tenho um bem, eu devo ter mais de um bem, mas vamos dizer esse bem aqui. Então, eu estou fazendo pleno uso desse bem para que a comunhão da minha fé se torne mais abrangente. Assim como todos nós temos bens. Olha, pode ser o bem de pastor, né, de episcopado, né, de presbitério, o dom de diaconato, o dom de evangelismo, o dom de professor, o dom de dinheiro. Você pode ter bastante dinheiro, você pode ser uma pessoa inteligente. Então, fazer um pleno uso, né, ter um pleno conhecimento da sua inteligência em como a sua fé pode ser mais... A comunhão da sua fé pode ser mais abrangente através do pleno conhecimento de sua inteligência para com Cristo. Para com Cristo. Às vezes você tem uma casa grande, às vezes você tem um carro, sei lá, os bens são inúmeros que nós podemos ter, entendeu? Que nós temos para com Cristo. E nós precisamos ter pleno conhecimento, certo? Desse bem ou bens que nós temos para com Cristo, para que a comunhão da nossa fé seja mais abrangente, mais ampla e mais extensa. Paulo não tinha um pleno conhecimento? O pleno conhecimento de Paulo era do evangelho de Jesus Cristo ao gentio. Quem ensinou ele? Jesus Cristo. O que ele ia fazer? Ficar sentado na casa dele, entre quatro paredes, ensinando o evangelho entre quatro paredes? Ele partiu para o mundo em viagens missionárias. Porque ele tinha pleno conhecimento desse bem, e então a comunhão da fé dele é tão extensa que atinge nós hoje em dia. Os apóstolos, qual um bem que eles tinham? O apostolado. Aprenderam com Jesus 3 anos. Agora eles tinham um bem. Então, através do pleno conhecimento desse bem, a comunhão da fé deles se tornaria abrangente. Olha só, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aonde foi a abrangência da comunhão da fé deles? Até os confins da terra. Nós sabemos que Paulo viajou barbaridade. Pedro viajou. Os apóstolos, nós não temos a informação de todos eles, mas saíram propagando o evangelho pelo mundo afora. Certo? Então, é preciso que nós tenhamos um pleno conhecimento dos bens que nós temos para com Cristo, para que a comunhão da nossa fé se torne abrangente, mais ampla, abranja outros, seja mais extensa, não só ali talvez na nossa casa, mas não só na nossa cidade, na nossa congregação, mas também em outros lugares. Através do pleno conhecimento. O pleno conhecimento vai dizer para você como é que a sua fé vai ser mais comunhável, né? Vai ter maior comunhão, entendeu? O pleno conhecimento do teu bem vai determinar a extensão da comunhão da tua fé. Nesse caso, era um escravo fujão. Deu para entender o ponto, não? Se você entendeu, você pode falar isso aqui, ó. Entendeu? Ou, se tiver alguma dúvida, você pergunta. Fala aí, Wagner. Acho que... Enio, então, para a gente hoje, essa própria carta de Filemão é um bem para a gente, né? Não, ele explica para a gente como a gente pode fazer o uso dos nossos bens, né? Dos nossos bens. Mas é preciso ter pleno conhecimento do nosso bem para que a comunhão da nossa fé se torne abrangente. Sim, explica como, né? Mais alguém, não? Então, vamos lá.
Não estou vendo mão aí. Se alguém vê a mão, me avisa, porque eu só vejo 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Só 6 ao mesmo tempo aqui. E nós estamos aí com 56. Josenias. Hello? Eu vi uma mãozinha aí, será que eu estou enganado? Ele levantou a mão, só que ele não habilitou o áudio dele. Estou querendo abaixar a mão, mas não estou conseguindo. Ué, vai lá onde você levantou e você bate nela de novo, acho que ela abaixa. É? Agora. Ok. Você bate nela de novo, ela abaixa. Ok. Muito bem. Quer falar alguma coisa, Eugenia? Não. Não, ok. Versículo 6, versículo 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então, note bem, novamente, era um irmão fiel, um irmão muito amoroso, um irmão dedicado, que ele tendo pleno conhecimento desse bem que ele não tinha, ele não tinha pleno conhecimento desse bem, que ele não, tudo indica que ele não sabia nem onde estava Onésimo, muito menos que Onésimo era convertido e era um grande apoio a Paulo lá em Roma. Então, Paulo tinha certeza que esse irmão fiel, ao ter pleno conhecimento desse bem, que era o escravo fujão, trabalhador no reino, que ele, então, que a comunhão da fé dele se tornaria mais abrangente, porque já era um irmão de uma fé abrangente, mas se tornaria mais abrangente ainda, porque o que Onésimo estava fazendo em Roma, Filemão não podia fazer. Filemão estava em Colossos. Entendeu? E o que Onésimo poderia fazer em Colossos não é o que Filemão poderia fazer, porque os dois trabalhariam juntos, vamos dizer assim, e seria 2 vezes, né? Seria bem maior do que um só trabalhando, do que só Filemão trabalhando. Versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, eu podia te ordenar o que eu vou pedir, mas não vou ordenar. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo já se considerava velho. Eu diria que Paulo teria aproximadamente uns 75 a 80 anos. Novo, mas ele se considerou velho. Mas vamos lá. Até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, converteu ele lá, Paulo em prisão. Onésimo não era prisão, não era prisioneiro, não. Paulo era. Ele converteu Filemão como converteu outros. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Então, Paulo vai dizer agora, vai dar o pleno conhecimento a Filemão desse escravo fujão, para que a comunhão da fé de Filemão se tornasse mais abrangente. Versículo 12. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Olha só. Paulo não queria que ele fosse, porque ele era um grande apoio a Paulo, prisioneiro, velho, já velho, né? Grande apoio. A meu modo de ver, braço direito de Paulo lá em Roma. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Agora como irmão, né? Ele se separou como escravo fujão, agora vai ser recebido como escravo irmão. Para sempre. Para sempre. Agora, os dois são irmãos, vão viver eternamente juntos. Lá no céu.
não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Olha a importância que Paulo dava, inclusive, a Onésimo, ok? Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Ele deve ter roubado você. Se ele te deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, versículo 19, de próprio punho eu escrevo, eu pagarei. Põe na minha conta, eu pago. Eu escrevo aqui que eu vou pagar. Então, ele não te deve nada, porque eu vou pagar, se é que te roubou alguma coisa. Para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Olha, eu vou pagar, mas não te esqueça que você te deve a mim mesmo. Você é cristão devido ao meu trabalho missionário. Você te deve a mim mesmo. Mas, se você quiser cobrar, eu pago. Põe na minha conta. Ele não te deve nada. Se é que alguém te deve, vai ser eu. Mas não te esqueça que você me deve também, porque você foi convertido e veio ao meu trabalho. Eu acho que Filemão não ia cobrar nada de Paulo. Né? É claro, depois de uma indireta direta dessa, isso é o que eu chamo de indireta direta, né? E faz sentido. Paulo era muito inteligente. Paulo usava muito a cabeça. Paulo era inteligentíssimo, certo? E ele, então, olha, se ele te deve alguma coisa, eu vou pagar. Mas lembra que você deve a tua vida, você agora é filho de Deus devido ao meu trabalho missionário. Mas eu pago. Se você quiser receber, eu pago. Ok? Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Fala, Wagner. Ô, Enio, é uma situação que, no caso, Filemão tinha muita maturidade, né, espiritual, para receber, de certa forma, essa questão de Paulo, né? Qualquer um irmão que a gente fala, ó, você deve a sua vida, porque nós não somos escravos também, como é que eu vou falar que você me deve e eu te devo? Tem que ter uma espiritualidade muito boa, né? E tem que entender bem o ponto, e nada de ficar ofendido, vamos dizer assim, né? Porque as pessoas se ofendem por qualquer coisa, né? A gente trabalha. Fala alguma coisa que ofendeu o irmão, meu amigo, ele não vai te perdoar nunca. E o trabalho que eu já fiz para você, você não leva isso em consideração, não? Agora, você se ofendeu com uma coisinha aí, agora esqueceu tudo de bom que foi feito? Tudo bem que eu fiz, agora você esquece. Então, nós precisamos de... uma coisa que eu admiro em Paulo é a inteligência dele, certo? Olha como ele está raciocinando com Filemão, inclusive, dizendo, olha, eu estou orando para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que é em nós para com Cristo. Nesse caso, o bem dele era esse escravo fujão, chamado Onésimo. Versículo 21. Não estou vendo mais nenhuma mão. Se alguém viu alguma mão, me avisa, viu? Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Aí, olha, Wagner, o que você falou. Você vai fazer mais do que eu estou pedindo, porque você é dedicado, fiel, inteligente, de muito amor, muita fé. Você é uma pessoa que vai usar a cabeça, você vai entender muito bem o que eu estou falando, etc, etc. É interessante. Eu não sei se você se lembra, mas lá em Colossos, quando Paulo escreveu
Deixa eu ver aqui. Eu estou procurando. Quando ele escreveu aos Colossenses, que Filemão era colossense, né? E a carta foi levada, a meu modo de ver, na mesma viagem, pelos mesmos dois elementos, que seriam Tíquico e Onésimo. Mas Paulo escreveu sobre escravos. Sobre escravos. Lá no versículo, capítulo 3 de Colossenses, no versículo 22, diz assim: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Versículo 23 de Colossenses 3. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, não para o homem, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Agora, olha, aos senhores de escravos, inclusive Filemão. Senhores, inclusive Filemão, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vós tendes Senhor no céu. Mas esse escravo Onésimo era um escravo, era um bem do qual Filemão precisava ter pleno conhecimento, porque ele era um trabalhador no evangelho com Paulo lá em Roma, foi convertido e se tornou muito dedicado no trabalho do Senhor lá com Paulo. E esse bem, Filemão não tinha pleno conhecimento. Então, Paulo está escrevendo para que ele tenha pleno conhecimento. Agora, imagine só o que também Tíquico, certo? Vai falar. Tíquico vai chegar lá, vai explicar mais coisa para Filemão do trabalho de Onésimo. Entendeu? Porque você vê novamente lá em Colossenses, no versículo 7 do capítulo 4, diz assim: quanto à minha situação, Tíquico, capítulo 4, versículo 7 de Colossenses. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Uai, não vai informar sobre o trabalho de Onésimo? Mas olha só no versículo 8. Eu vos envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Meu amigo, isso aí incluía o trabalho de Onésimo também. Mas olha o versículo 9. Em sua companhia, vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. É claro que podemos concluir que quando Onésimo fugiu, não era cristão, ok? Não era cristão. E pode até ser que nem Filemão fosse cristão naquela época do que Onésimo fugiu. Não sei, mas não faz diferença nenhuma. Agora os dois são cristãos, ok? Então, olha no versículo 22 de novo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada. Na 21 de novo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Paulo era muito inteligente, muito, no trabalho do Senhor, muito. Ele está mandando o escravo de volta. Ele está preso em Roma. Está escrevendo essa carta para que Filemão recebesse ele como irmão, como trabalhador no reino, mesmo como escravo, vamos dizer assim, para que a comunhão da fé de Filemão se tornasse abrangente no pleno conhecimento desse bem que ele tinha, que é Onésimo, o escravo fujão, agora cristão trabalhador no reino. Mandando de volta. Paulo falou, olha, quando eu sair daqui, eu vou visitar vocês aí. Eu vou visitar vocês aí. Prepara uma pousada para mim aí, viu, Filemão? Na tua casa. Eu pretendo visitar vocês aí. Certo? E ele, então, diz assim, porque eu espero que por vossas orações
vou serei restituído, livre da prisão. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, esse Marcos é o João Marcos. É o João Marcos lá que Paulo não quis levar na segunda viagem missionária, porque ele desistiu da primeira viagem missionária. Primo de Barnabé. Então, Marcos está lá agora. Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Olha, Paulo era muito inteligente, a meu modo de ver. Ele não trabalhava sozinho, não. Não trabalhava sozinho, não. Basta dizer, olha lá em Roma, Paulo preso, olha os cooperadores dele lá. Onésimo, Tíquico, Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. 7. Com Paulo, 8. 8 propagadores do evangelho em Roma. Meu amigo, uma equipe dessa vai converter muita gente. Uma equipe dessa vai fazer um grande trabalho. Paulo não trabalhava sozinho, não. Ele chamava para ele pessoas trabalhadoras que estavam trabalhando. Vamos trabalhar em conjunto, vamos um apoiar o outro, vamos fazer a grande obra do Senhor junto. Sabidinho ele, sabidinho, muito sabidinho. Muito bem, quem levantou a mão primeiro aí, não sei quem foi. Me ajuda aí, Eudônio. Alberto. Alberto. A irmã Fia você esqueceu. Não apareceu para mim, apareceu o Alberto. A Fia, colaborador de Paulo. Não, mas peraí, eu estou me referindo em Roma. Ok. Áfia está em Colossos. Aquipo está em Colossos, Filemão está em Colossos. Eu estou me referindo a Roma. Ok? Ok. Muito bem. Quem é o próximo? É eu, hein? Wagner. Fala, Estou Wagner. na fila, hein? Eu estou na fila também. Uma coisa interessante aqui é que, como Onésimo era um escravo, mas por causa da palavra poderosa de Jesus Cristo, ele se tornou, e por causa de um excelente professor, ele se tornou um excelente instrumento, né, para a obra de Cristo. Falou tudo certo, nota 10. O outro ponto que eu achei interessante é essa visão que a gente pode ter estudando essa carta, de como o poder de Deus é infinito para o que ele quer fazer. Sim, com certeza. Está trabalhando através de um escravo, né? Muito, muito maravilhoso. Ótimo, muito bom. Nota 10, viu? Olha, rapaz. Olha, parabéns. Quem mais? Acho que é a Zemar, né? É a Zemar, depois o Marcelo. Ok. E depois o Valdivino. Boa noite, irmão Enio. Boa noite a todos. Boa noite. 2 pontos, rapidinho. Aqui, quando Paulo diz, ele escrevendo para o Filemão, no versículo 21, diz, sabendo que fará mais do que estou pedindo. Obviamente, Filemão ainda estaria com outros escravos lá, não é? Porque ele deveria ter outros escravos lá, né? E aqui na Bíblia não diz que o Paulo está pedindo para ele fazer a libertação desses escravos, então, enfim, dá uma carta de liberdade para eles, né? Eles eram os escravos. Aqui não diz, mas dá a entender que, sabendo que fará mais do que estou pedindo, ele deu uma indireta lá para ele dar uma verificada, né, nesses escravos, né? E isso, o Paulo aqui, o que me chama a atenção, como você falou, o Paulo ele nunca trabalhou sozinho.
mas mas ele tinha uma grande, que eu admiro mesmo, ele tinha uma grande administração, ele era um gestor nato. As pessoas que trabalhavam com ele eram baseadas naquilo que ele dizia, né? Então, ele era bem orientado. Então, as pessoas que estavam do lado dele, observavam a disciplina dele e o líder que ele era, né? Então, o que ele nos ensina é para sermos líderes e, acima de tudo, né? Líder, um autogestor espiritual, e que ele era pela inteligência. Né? Paulo foi ensinado, Paulo foi instruído pelo próprio Jesus Cristo. Então, ele era um gestor mesmo aprendeu com o professor da gestão, o professor máximo. Eu diria que é o seguinte, porque ele já era inteligentíssimo quando ele estava do outro lado, não é? Sim. Ele era muito zeloso. Então, o Jesus Cristo, para ele, ele fez um pós-doutorado com Jesus Cristo, não é? Amém. Aí não foi nem doutorado, foi pós-doutorado com Jesus Cristo, 3 anos junto. Então, gestão, esse negócio de gestão, líder, tudo era com ele mesmo, né? Nota 10. Com ele mesmo. Não tinha Nota para ninguém, não tinha para ninguém. Muito bem, nota 10, Azemar. Quem é o próprio? Marcelo é o próximo? Marcelo. Ô, Enio, você poderia me explicar um pouco melhor esse versículo 16 de Filemão, que ele vai falar assim, ó, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, Filemão, né? O ti é o Filemão. Quer na carne, quer no Senhor. Esse quer na carne. Entende-se que eles eram irmãos? Entende-se que eles eram irmãos? Não, como escravo. Como escravo. Como escravo? Como escravo. Paulo não está pedindo, você não vê na carta, Paulo pedindo para Filemão liberar Onésimo. Não está pedindo isso. Mesmo se você manter ele como escravo, que ele seja um irmão caríssimo e possa fazer a obra do Senhor. Na carne aí quer dizer como escravo seu. Okay? Obrigado, irmão. Obrigado. Okay, muito bem. O próximo. Valdivino. Valdivino. Bacana que Paulo apresentou ele, mas não como escravo, como cristão, né? Sim, como irmão em Cristo. Irmão. Muito bem. Muito bem. Obrigado. Próximo. Esdras. Ô Suene, dá para entender que essa carta enfatiza a igualdade espiritual entre senhor e escravo, né? Dizer, com certeza. Não é? Sim, a igualdade espiritual é entre escravo, senhor, homem, mulher, rico, pobre, etc, etc. Uhum. Muito bem. Bem falado. Nota 10. Pedro, acho que é Pedro, não é não? Isso. O Esdras. Depois O Esdras falou agora. Enio, pelo que eu entendi, né? Se eu estiver errado, você me corrija, mas pelo que eu entendi, essa carta, né, que Paulo envia a Filemão, ela passou a ser muito importante, não só para ele, né, porque naquela congregação não existia só Filemão como dono de escravo, existia outros, né? Sim, sim. Senhores, está falando de senhores em Colossenses. Isso. Então, isso quer dizer que veio trazer um amor fraternal ainda maior na congregação, né? Sim, sim. Ou seja, a comunhão da fé de Filemão se tornaria mais abrangente. Mais abrangente. Muito bem. Nota 10. Enio. Oi. Sou eu, Antônio. Fala, Antônio. Então, graças a Deus, eu já estudei com você umas 3 vezes essa carta e ela nos encoraja demais. Então, essa prática que aprendemos lá com Filemão e os outros, então, nós ensinamos agora na atualidade. Você falou em 7 pessoas ali, Paulo, por exemplo, Onésio, Tito e Marcos e outros.
Graças a Deus, nós estamos também com uma equipe de 7 pessoas, todos pregam o Evangelho, e o mesmo Evangelho lá do primeiro século. Como Amém. o trabalho de Deus é perfeito, né? Encorajador. Com certeza, muito bem. Podemos aprender isso aí. Não, às vezes, um pregador numa congregação pensa que ele é o bambambam, né? O chefe da situação. Não, todos nós somos trabalhadores em conjunto. O pregador sabidinho é aquele que... O sábio é aquele que reúne com ele outros que estão trabalhando e se forma uma equipe de trabalhadores. É isso aí. Ninguém é dono da verdade, só Jesus Cristo. Vamos trabalhar em conjunto. Muito bem, Josenia. Essa fuga trouxe um grande benefício para Filemão, né? Com Foi um certeza. investimento involuntário que lhe trouxe uma riqueza para a eternidade, né? Sim, lê o versículo 15 aí, Josenia. Lê o versículo 15 aí. 15. Pois acredito que ele veio a ser deixa eu ver aqui, afastado de ti temporariamente, a fim de que eu recebas para sempre. Sim, tá vendo? É o que você acabou de falar. É o que você acabou de falar. Nota 10. Muito bem. Quem mais? Não tem mais, né? Não. Enio, por favor, eu fiquei meio indeciso. Aqui, 2 Timóteo 4:10, falando sobre Demas, Paulo disse que ele amou o presente século e foi embora. Já Filemão, ali trata ele como um dos cooperadores. Sim. Você poderia me explicar? Sim. Quando Paulo escreveu essa carta aqui, de Filemão, ele estava preso em Roma. É. É 1 Timóteo ou 2 Timóteo que você leu? 2 Timóteo 4:10, segundo. Quando Paulo escreveu 2 Timóteo, ele estava também preso em Roma, mas é numa segunda prisão romana. Provavelmente, eu diria mais ou menos, eu chutaria aí de 3 anos a 5 anos depois de Filemão, depois da carta de Filemão. Então, quando Paulo escreveu 2 Timóteo, Demas abandonou, mas aqui em Filemão ele não era, ele era um colaborador de Paulo. Ele abandonou a fé. Sim. Ok, mas foi bem depois. Sim. Ele abandonou a fé, exatamente. Boa recordação aí, Aparecido. Obrigado. Obrigado. Mais alguém? Então, terminando aqui a carta, no versículo 25, Paulo falou assim: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Vosso. Eu diria que é com o espírito de todos os irmãos lá, né? A graça do Senhor Jesus Cristo. E qual seria a graça? A graça seria, naturalmente, podemos aqui... A graça, sem dúvida alguma, tem a ver com a salvação, etc. Mas eu diria que, especificamente aqui no contexto do livro, é que agora que a comunhão da fé de Filemão vai se tornar mais abrangente, pelo pleno conhecimento que ele agora passaria a ter com relação ao seu escravo Onésimo, que a graça do Senhor estaria, vamos dizer assim, de uma maneira até mais abrangente com todos eles. Que a graça aí, sem dúvida alguma, é a graça da salvação, né? Mas imagine só agora, imagine o apoio que a igreja em Colossos teria com a presença de Onésimo. Imagine só o impulso que o trabalho do Senhor teria lá em Colossos, assim que chegasse Onésimo, e mesmo como escravo, teria liberdade de trabalhar no Senhor. Imagine só como aquele trabalho prosperaria e a graça do Senhor estaria com todos eles, até de uma maneira mais abrangente, vamos dizer assim, de uma maneira até maior, né? A meu modo de ver, porque incluindo aqui a mensagem do livro. Resumidamente,
o que nós precisamos aprender, com esse livro aqui, é que nós temos bens para com Cristo. Mas nós precisamos de ter pleno conhecimento do bem ou dos bens para que a comunhão da nossa fé se torne abrangente, ou maior, ou extensa, que a comunhão se estenda ainda mais para abranger outras pessoas. Mas, para isso, nós temos que usar a cabeça. Olha o raciocínio que Paulo está usando aqui para com Filemão, tendo a ver com o bem Onésimo. Então, nós precisamos de usar a cabeça, meditar, analisar. Todos nós temos dons, todos nós temos talentos, todos nós temos bens para usar na obra do Senhor. Nós precisamos de usar a cabeça, pensar, ter pleno conhecimento dos bens que nós temos, para ver como é que a nossa fé poderia ter uma comunhão maior. A comunhão abrangesse ainda mais do que abrange, entendeu? Do que abrange. É só você pensar o que você pode fazer, aprender mais, estudar mais, ensinar mais, trabalhar mais, mas tem que analisar o bem que você tem, porque é com o bem que você tem que a comunhão vai se tornar mais extensa. Então, você precisa reconhecer quais são os bens que você tem e ter pleno conhecimento desses bens para que a comunhão da tua fé se torne mais abrangente do que já é. Faz sentido, não? Muito bem. Nosso tempo já está dando. Prazer em tê-los conosco. Amanhã nós teremos a continuidade. Acho que estamos terminando o 2 Timóteo amanhã, não é não? Talvez termine amanhã, sim. Talvez terminamos amanhã, não sei qual seria o próximo livro, mas na próxima segunda-feira, se Deus permitir, eu creio que um livro das cartas de prisão que daria uma boa sequência aqui seria aos Colossenses. Aos Colossenses. O Wagner estava com a mão levantada. É aquele esqueceu de abaixar. Acho que não. Não esqueci, não. Você que me ignorou. Eu não vi. Eu não vi. É que eu já estou falando demais, né? Aí, Lica. Tá perguntando demais mesmo, Wagner. Olha, viu? Fala aí, Wagner. Wagner, tu tem que dar chance para os outros irmãos falarem também. Por isso que eu levantei a mão. Wagner, desculpa, mas eu não vi sua mão, viu? Não, eu sei, Enio. Mas uma coisa que eu queria falar, que em relação a esse bem, é que Filemão estava lidando com bens, né? Porque ele era senhor de vários escravos. E ele, abrindo mão para receber um escravo fujão, ele nem pensou no material, ele só pensou no espiritual. E eu acho que é uma aplicação muito boa para a gente visar só o espiritual. Sim. Porque ele poderia ter uma rebelião de escravo, porque o Onésimo poderia ser uma má referência para os outros escravos. Então, por isso que eu vejo, inclusive, que Paulo não pede. Boa observação essa sua aí, Wagner. Por isso que eu vejo que Paulo não pede para Filemão liberar Onésimo, mas tratar ele como um irmão, agora, mesmo como escravo. Porque imagine só, vamos supor que Filemão tivesse 10 escravos, ok? E desses 10, 3 fossem cristãos e 6 não. Um era fujão. Então, o fujão se converteu. Agora, o fujão chega lá e Timóteo vai soltar ele. Mas, peraí, por que não solta os outros 3? E tem mais. E os outros 6? Eu quero me batizar, eu quero me batizar, eu quero me batizar. Entendeu? Então, eu não vejo Paulo pedindo a Filemão que libere Onésimo como escravo, mas que trate ele como um escravo irmão e dê liberdade a ele para fazer a grande obra de trabalho que ele fazia em Roma, para que ele fizesse também em Colossos. Boa observação essa sua. Viu, Enio? Olha. E ele ainda foi para Roma sem endereço e achou Paulo, né? Esse é que
Ele foi para Roma fujão, ele fugiu para se esconder numa cidade Aí grande. chegou lá e foi a procurar Paulo e achou. Não, eu não sei se ele foi procurar, mas ele acabou achando Paulo na prisão e se converteu. Procurou Paulo, porque ele não tinha endereço. Não, não tinha. Mais alguém? Não. Muito bem, vamos terminando então, já deu o nosso tempo.